Olá, meus amados, graça e paz a todos. Vamos a mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Estaremos refletindo no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Estaremos falando da vida de Jesus juntamente com seus discípulos e demais outras coisas que ocorreram durante esse percurso em que Jesus Cristo pediu que os discípulos realizassem. Diz assim, 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Esta mensagem nos traz grandes ensinamentos sobre a vida, sobre responsabilidades, sobre fé. Aqui nós vimos Jesus Cristo ordenando aos seus discípulos para irem para outra banda. Ou seja, eles estavam ali em Tiberíades, estavam pedindo aos seus discípulos que fossem para o lado de Genezaré. Ele teria acabado de realizar um milagre extraordinário, onde a multidão que estava ali no deserto estava com muita fome e ele teve que realizar esse milagre de pães e peixes para que eles fossem para casa, pois já estavam muito famintos e estavam tarde, estavam no deserto e Jesus Cristo não queria despedi-los sem que antes eles se alimentassem. Ou seja, a gente percebe a grande misericórdia de Deus para com a vida das pessoas. Jesus Cristo sempre vai estar atento para as necessidades das pessoas. Ele vai estar sempre de olho naquilo em que estamos precisando. Pois Ele nos sonda os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades e vai estar pronto para nos acudir, para nos dar o socorro. E Ele socorreu aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas, pediu que eles fossem para casa e os discípulos atravessassem a banda do lago. Que ele ia à parte para orar. Ele ia agora agradecer a Deus pelo milagre ali realizado, iria pedir realmente pela vida dos seus discípulos, enfim. Jesus Cristo tinha a oração como algo constante na sua vida. É um exemplo de vida que também nos ensina a estar em comunhão com Deus e com as demais pessoas. E depois que ele pediu para que seus discípulos passassem para o outro lado do barco, para o outro lado da banda do lago, muitas coisas aconteceram. Ou seja, era uma travessia que levaria cerca de 10 quilômetros. E eles remavam, mas acontece que nesse percurso aconteceu uma tempestade. Diz a Bíblia que o vento era muito forte, era contrário, por isso estava impedindo com que os discípulos chegassem do outro lado. E isso já estava demorando um tempão e Jesus Cristo ainda não teria chegado. Ou seja, a nossa vida aqui na Terra, nós estaremos por um período de tempo e nesse período de tempo nós estaremos também atravessando, podemos assim dizer, de um lugar para o outro. Assim como Jesus Cristo os transportou, pediu que eles fossem, que eles atravessassem para chegar do outro lado, nós também estamos nesse caminho em busca de alcançarmos a terra prometida. Então estamos também atravessando um período de vida, um período de tempo onde enfrentaremos ventos contrários. Mas como estará a nossa vida de acordo com esta caminhada? Os discípulos estavam ali e remavam, eram pessoas que já tinham experiências no mar, mas o que Jesus nos ensina é que nunca chegaremos sozinhos. Mesmo se temos experiência em determinada área, se não estivermos ligados a Cristo, nós não alcançaremos o objetivo final sozinhos. Precisamos a cada dia mais de treinamento, de experiências, de vivência com pessoas
que conhecem, com pessoas que entendem como fazer. Jesus Cristo estavam, com certeza, saberia do que aconteceria com eles, por isso pediu que eles fossem, porque eles haveriam de passar por essa situação para que eles ficassem mais fortes, mais preparados para a vida. E nós, durante a nossa vida aqui na Terra, o nosso percurso de vida aqui na Terra, haveremos de passar por situações assim também. Ou seja, Deus quer que nós estejamos sempre preparados para enfrentar vendavais que vêm contra a nossa vida. E temos que estar preparados para não desanimarmos, para seguirmos em frente, ainda que tivermos que ficar por algum tempo à deriva. Mas não devemos desistir, porque o objetivo nosso é chegar do outro lado. Ainda que venham as tempestades, mas nós sabemos que mesmo em meio às tempestades, Deus estará do nosso lado, Deus estará de olho nas nossas necessidades para nos socorrermos. E ali, Jesus Cristo agora parte e toma a iniciativa de ir até os discípulos, porque ele já estava sabendo o que estava acontecendo. Então ele vai, já era a quarta vigília da noite, já por volta de 3 às 6 horas da madrugada, ele vai ao encontro dos seus discípulos. E os discípulos ali já estavam apavorados e de repente eles começam a perceber que alguém está vindo à sua direção. Só que eles não reconheceram. Tanto é que não reconheceram que disse, olha, é um fantasma. E diz a Bíblia que eles sentiram medo, sentiram-se pavor. Ou seja, chegará um momento das nossas vidas em que nós vamos sentir realmente medo de determinadas situações que vamos ter que enfrentar. Mas não deixaremos que o medo tome conta da nossa vida. Porque o medo muitas vezes pode ser um aliado, mas também pode ser o nosso adversário. Por isso temos que ter força e coragem para enfrentarmos as adversidades da vida, não sozinhos, mas certos de que Jesus vai estar do nosso lado, vai estar lutando conosco para alcançarmos o resultado final. E ali Jesus Cristo aproxima e antes que eles desesperassem, começassem talvez a querer pular no mar, porque estavam realmente apavorados, Jesus Cristo diz, olha, não temas, sou eu. Essa é uma expressão tão linda, tão maravilhosa, porque quando Jesus Cristo diz, olha, não temais, sou eu, ele está dizendo, olha, eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui para dar aquilo que vocês querem. Eu estou aqui para socorrê-los. Ou seja, Jesus Cristo está sempre dizendo para mim e para você, não temais. Por mais que você esteja sofrendo com essa situação, com esse problema, não temas. Por mais que você precise de arrumar um emprego, por mais que você precise que receba essa causa que talvez está tanto tempo demorando, por mais que você tenha pensado em desistir, mas Jesus Cristo está dizendo para você, não temais, porque eu estou aqui. E quando Jesus Cristo está do nosso lado, quando Ele está ali perto, nós temos a certeza de que a vitória chegará. E agora Pedro, ali com seus discípulos, ainda com medo, mas mais corajoso, mais destemido, diz para ele, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Olha que coragem de Pedro. Ou seja, se Jesus Cristo estava andando sobre as águas, um poder que era realmente dado só a Deus andar sobre as águas, agora Pedro também quer esse poder. E Jesus Cristo, vendo aquela coragem tão grande, pede para que Pedro vá até ele. Ou seja, o que aprendemos com isso? Na nossa vida, Deus quer pessoas assim corajosas também. Pessoas que tenham realmente ousadia para tomar a iniciativa, para ir avante, para superar obstáculos e desafios. Não só na vida cristã, mas também no lugar onde você trabalha, na sua empresa, os seus empresários, as pessoas responsáveis por você, querem hoje que você seja isso, uma pessoa que tenha iniciativa, uma pessoa que tenha coragem, uma pessoa que tenha fé e determinação. Hoje nem sempre os diplomas são tão importantes assim. Hoje eles estão realmente valorizando muito mais a iniciativa, a confiança, a integração entre as pessoas. Claro que o diploma é importante, mas aqui nós vimos Jesus Cristo valorizando muito mais coragem, determinação e fé. E Pedro foi. Quando Jesus Cristo diz, então vem, aí ele foi.
porque ele atendeu um chamado de Cristo. Talvez você tenha recebido um chamado de Cristo e está assim com um pé na frente e outro atrás, com medo de avançar e com medo de não dar certo. Mas lembre-se, se Jesus Cristo disse, vem, você pode ir, que ele vai estar seguro nas suas mãos. E Pedro foi. E ali eu começo a imaginar a expectativa daqueles discípulos, mas será que ele vai mesmo? Será que ele vai ter coragem de ir? Porque realmente era uma situação que nunca teria acontecido, alguém andar sobre as águas, mas os discípulos também queriam que ele fosse ao mesmo tempo e não queria porque queria ter certeza se realmente era Jesus Cristo. Mas Pedro foi. E diz a Bíblia que ele sai do barco e ele começa agora a dar os primeiros passos. Posso imaginar a alegria de Pedro pisando na água e não flutuando. Ele vai andando, vai andando, vai andando e os discípulos agora começam, devem imaginar, que coragem, que fé. E ele foi andando, porque assim também existem pessoas que muitas vezes não querem sair do barco porque não têm coragem. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo só o comodismo, estão vivendo apenas o conforto, mas esquecem de viver realmente o confronto das situações. Pedro que queria sair do conforto, ele estava no barco, enquanto ele estava ali, mesmo temeroso com a situação, mas estava confortável, porque a situação depois do barco é que era pior. Ou seja, Deus nos ensina que temos que sair do conforto e entrarmos no confronto das situações. E Pedro foi. E ele começou a andar, perto de chegar perto de Jesus. O vento era tão forte e aí ele começou a temer porque ele tirou o foco. Ele estava de olho em Jesus. Mas quando ele tira o foco e começa a olhar para as ondas, para a tempestade, para o mar bravio, então ele começa agora a naufragar. Ele começa a ficar com medo e afunda. E as águas agora do mar da vida começam a naufragar. Isso me lembra um cântico, um louvor, que não sei se foi Nelson Ned que gravou, mas ele fala mais ou menos baseado nessa palavra das ondas do mar, e diz assim, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Ou seja, esse louvor era baseado nisso. Pedro estava agora naufragando nas ondas do mar, mas agora ele, percebendo a situação que era difícil para ele, agora ele diz, Senhor, socorre-me. Ele foi humilde. Ele sabia que agora ele estava com a sua fé abalada e ele começa a afundar. Ele pede para quem? Para Jesus socorrer. Isso demonstra humildade. Quantas vezes nós passamos por situações e muitas vezes esquecemos de gritar por socorro, porque somos fracos e frágeis e às vezes esquecemos de que Jesus pode nos socorrermos e temos que gritar para Ele, assim como Pedro fez. Muitas vezes as ondas do mar bravio vai querer realmente nos afogar, mas é necessário que tenhamos coragem de gritar por socorro, dizer, Jesus, socorre-me, porque Ele irá socorrer. As mãos dele se estendeu e levantou Pedro de volta e agora ele se encontra novamente de pé. Jesus Cristo quer colocar você de pé. Eu não sei como é que você se encontra nessa situação, mas Jesus Cristo quer estender a mão para você e colocar novamente de pé. O profeta Isaías, ele já profetizou isso, dizendo que Jesus Cristo está sempre ali, não está com suas mãos encolhidas para não nos abençoar, mas sim com a sua mão estendida para nos abençoar. E também os seus ouvidos não estão agravados ou surdos para não poder ouvir, mas os seus ouvidos estão prontos, preparados para nos ouvir, suas mãos estendidas para nos socorrer. Portanto, clame a Ele, estenda suas mãos para que Ele possa colocá-lo de pé e levá-los para onde você queira chegar, porque Ele tem promessas para a sua vida, Ele tem abundâncias para a sua vida. E agora Ele pega Pedro e leva para o barco e ali entra com os discípulos. E no momento em que ele entra no barco, a Bíblia diz que a tempestade se acalmou. Ou seja, percebemos ali que as situações que estavam ocorrendo foi permissão de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle do mar, do vento, Ele tem o controle da minha vida e da sua vida.
Portanto, Ele sabe do que você está passando, mas Ele vai acalmar o vento da sua vida. Ele vai fazer você voltar a sentir-se alegria. Ele vai fazer você sorrir, porque o vento que estava contrário agora já passa a acalmar-se. O vento agora já passa a ficar tranquilo, porque Jesus está na embarcação da vida daqueles discípulos novamente, mostrando para eles que sozinhos eles não conseguiriam chegar. Mas com Cristo, todas as coisas hão de dar certo, porque Ele tem o controle da situação. Ele tem o controle das nossas vidas. E saiba disso, Ele está conduzindo a sua vida. E você há de atravessar o mar bravio, há de atravessar as ondas fortes, mas você chegará ao seu destino final, porque Ele vai te garantir a vitória. Ele nos garante a vitória. É Ele que já está sempre com sua mão estendida para nos socorrer. Lembre-se disso, meu querido e minha querida. Deus é contigo, por onde quer que andares. Passaremos por situações difíceis nesta vida, mas temos a certeza de que sem luta não há vitória. Amém? Que Deus seja contigo, que essas palavras que foram aí lançadas ao seu coração, você possa tomar posse. E lembre-se disso, por maior que seja a dificuldade, mas maior ainda será a vitória. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida, sua família, os seus negócios, seus projetos de vida, em nome de Jesus. Amém?